gente já encerra, pessoal. Acho que está todo mundo já um pouco cansado, né? Mas vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, prefeitos, prefeitas e vices. Boa tarde também a quem está nos assistindo na transmissão. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil. Posso pegar aqui? Pode. Eu sou engenheira civil formada pela UFSM. Tenho pós-graduação em engenharia florestal e hoje sou proprietária da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que é uma dos patrocinadores deste evento. E trabalhamos com licenciamento ambiental, justamente o tema que eu trouxe aqui hoje para a gente refletir um pouco, né? Meu tempo é pouco, falar sobre licenciamento é algo complexo, né? Abrange muita coisa, mas o meu objetivo aqui hoje é que a gente entre no assunto, né? E que a gente consiga refletir sobre a importância do licenciamento ambiental na gestão pública. Também tenho um podcast aqui no Grupo Diário, Caminhos Sustentáveis, onde a gente fala sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, e a gente consegue ir mais a fundo sobre esse tema. Então, para a gente entrar no assunto, por que falarmos de licenciamento ambiental? Né? A Sustenbio hoje atua em 3 cidades da região, com consultoria ambiental, com contrato de consultoria ambiental. Estamos entrando no 10º ano de existência da Sustenbio, estamos há 10 anos no mercado, trabalhando com serviços de engenharia, com projetos e com consultoria ambiental para Santa Maria e os municípios da região. E é o nosso dia a dia, né? Falar sobre licenciamento, dar a devida importância e levar o entendimento de que ele é indispensável para o desenvolvimento do município, para o desenvolvimento da economia, né? e do comércio. Hoje a gente está passando por um período em que a fiscalização está cada vez mais incisiva, né, nos empreendedores, nos empreendimentos, e se vem cada vez mais falando sobre sustentabilidade, sobre práticas sustentáveis, sobre leis ambientais e sobre por que o empreendedor, mesmo depois de muitos anos trabalhando naquela atividade, precisa se regularizar e precisa estar dentro das leis ambientais. E aí entra o nosso trabalho de conscientização e de estudos para que, né, os empreendedores eles tenham o mínimo de impacto ambiental em suas atividades. E aí a gente entra, né, o licenciamento ambiental, que é a forma legal, né, que faz com que as atividades elas sejam regularizadas e elas entrem dentro das diretrizes ambientais adequadas. E dentro da gestão municipal, a gente tem 2 principais passos, digamos assim, do licenciamento, que são os estudos ambientais, onde entram os técnicos da cidade ou das cidades da região, que vão até os empreendedores, que vão até as empresas e fazem os seus estudos, né? Fazem o seu trabalho, e entra a Secretaria de Meio Ambiente e os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, onde analisam toda essa documentação, garantem que ela esteja dentro da lei e emita as licenças. E nós da Sustenbio, hoje, atuando nos 2 lados, tanto dentro da prefeitura, emitindo as licenças e analisando todos esses estudos, como do outro lado, sendo técnico contratado para fazer o protocolo, fazer o processo e garantir a regularidade do empreendedor, a gente vê o quanto isso é difícil ainda, né? É difícil o entendimento, é difícil ir para frente com os estudos, é difícil o empreendedor entender a necessidade, né, daquilo que está sendo feito e, principalmente, de que a licença ela não é só um papel que a gente deve ter dentro da gaveta,
né? Que para cumprir a lei e para cumprir a minha obrigação, que a licença ela é muito mais do que isso, e que se a gente coloca ela em prática no dia a dia, a gente consegue ajudar a administração, a gente consegue ajudar o nosso município, a gente consegue ajudar a coleta de lixo, né, do local. Então, vai muito além, né? Enxergar o meio ambiente, enxergar licença ambiental, enxergar práticas sustentáveis de uma forma mais clara e descomplicada, né, ela tem um impacto muito grande, um impacto positivo muito grande no nosso dia a dia, né, e no nosso trabalho. E aí vem o porquê regularizar, né? A gente, como comentei antes, passa por fiscalização, os empreendedores são multados, e aí vem aquela briga, né? Porque a minha notificação, porque a minha multa, o que eu faço agora? E se regularizar evita processos no Ministério Público, evita as notificações de fiscal, protege o meio ambiente e a comunidade, porque a partir do momento que ele está seguindo as suas práticas sustentáveis, que ele está seguindo o seu licenciamento ambiental, ele tem um impacto econômico positivo na atividade dele, afinal, ele não vai estar pagando multa, não vai estar se preocupando com o fiscal, né? E vai trazer benefícios não só para ele, mas para a população que ele atende e para o município num todo. A gente sabe que tem desafios, né? Falar é muito fácil, a gente sempre ouve que o papel aceita tudo, realmente, né? Um papel, uma licença ambiental, aceita tudo. Mas, na prática, a gente sabe que, muitas vezes, é um pouco mais complicado e o entendimento é um pouco mais difícil. E aí a gente tem alguns desafios, como, muitas vezes, falta de recurso, de se ter uma equipe, de se ter um plano, né, de educação ambiental, de plano de gerenciamento de resíduos, de práticas mais efetivas. Os processos, hoje, eles são longos, a gente sabe, né? Muito empreendedor, ele resolve implementar a sua atividade e depois pensar na sua licença, depois pensar em se regularizar, porque ele pensa que se ele vai passar pelo processo de licenciamento, ele vai perder dinheiro. E isso acaba, na frente, a gente sabe, né, trazendo transtornos, mas na hora ele não pensa, porque ele precisa implementar e precisa fazer o dinheiro girar. E a desinformação, eu acho que hoje ela é uma das principais causas de se encarar o licenciamento ambiental, de se encarar o meio ambiente de uma forma como se fosse um bicho de 7 cabeças. É a falta de informação da importância prática, né, e da importância econômica que isso tem no nosso dia a dia, no dia a dia de trabalho de cada um. A gente vê nos municípios perguntas frequentes como desconhecimento de lei, da lei que diz que ele precisa ter o seu licenciamento, do porquê a validade da licença, do porquê entregar planilhas de resíduos durante a vigência da licença, e a falta desta informação e conscientização no dia a dia de trabalho e no dia a dia da fiscalização e do trabalho técnico em si. E acho que dentro do desafio, eu quero trazer uma frase que até comentei agora há pouco, né, de que é importante não enxergar o licenciamento ambiental como um obstáculo na gestão, como um obstáculo na Secretaria de Meio Ambiente, como um obstáculo na economia, mas sim como um pilar que pode ajudar no desenvolvimento do município, que pode deixar o município mais sustentável, que pode trazer diversos, né, imensos benefícios de impacto ambiental, né, tanto para o município quanto para a população. Porque hoje em dia, até hoje, né, não hoje em dia, a gente já está mudando um pouco isso,
mas até hoje se via muito como um obstáculo, um problema, falar sobre uma licença de supressão, falar sobre um licenciamento. E o quanto é importante a gente mudar essa visão, né? E nós, quanto técnicos, né? Vocês, quanto gestores, o quão é importante nós que temos a voz de explicar para as pessoas, explicar para a comunidade, entendermos a importância e entendermos que não é um bicho de 7 cabeças e que pode, sim, ajudar a gente, né, de diversas maneiras no nosso dia a dia. E algumas soluções, eu acho que aqui não cabe a mim, Bruna, ou a Sustainbill, apontar soluções, né, que se devem ser tomadas. Eu acho que o meu principal papel aqui dentro, hoje, é que vocês levem essa reflexão do que na gestão de vocês pode ser feito, pode ser mudado, para que se tenha um outro olhar para esse tipo de processo dentro da prefeitura. Mas tem muitas coisas que hoje a gente pode se espelhar em outros municípios, em outras regiões, outros estados, como digitalização do sistema, fazer parcerias com mais especialistas. Um exemplo é o meu próprio trabalho, vendendo o meu próprio trabalho, né? Eu tenho parcerias com prefeituras, desenvolvendo o serviço de consultoria ambiental. A capacitação. Hoje a gente, muitas vezes, né, tem dificuldade de capacitação técnica, fiscais que têm múltiplas funções devido ao orçamento do município, devido a outras dinâmicas que não vêm ao caso aqui, mas a necessidade de termos capacitação, de termos a informação, né, e levarmos para as pessoas para que se simplifique o trabalho, né, para que as coisas tenham um entendimento melhor. E eu trouxe algumas frases para a gente pensar a respeito do licenciamento, que é com esforço conjunto e a liderança local, a gente pode construir, sim, cidades mais resilientes, mais justas, mais prósperas. A gente viveu em 2024 um período bem complicado, né, de desastres ambientais, a enchente, impactos muito grandes ambientalmente na nossa região, Santa Maria e região. Então, o quanto é importante a gente pensar hoje o que a gente pode fazer, no caso, remediar, né, remediar muito do que aconteceu, mas o que a gente pode pensar e do que a gente pode agir para minimizar os próximos efeitos, para minimizar os próximos impactos ambientais. E que, sim, com certeza, ele é um pilar estratégico no desenvolvimento sustentável do município. E, sim, é importante pensarmos em como fazer diferente, em como melhorar, em como levar para mais pessoas e evitarmos muitos transtornos e muitos problemas por aí. E, para não me estender mais, eu sei que o meu tempo ele é mais curto, e eu queria realmente levantar este questionamento, levantar essa conversa, né, sobre o licenciamento. Fico aqui disponível, né, para futuras conversas, para levar esta informação, levar esse trabalho para os municípios, para os fiscais, para os técnicos, para os gestores, porque, sim, cada vez mais é importante a gente falar sobre esse assunto. É importante olhar para a nossa Secretaria de Meio Ambiente, né, que muitas vezes acaba ficando um pouco de lado, porque o licenciamento ambiental está cada vez mais importante, ele está cada vez mais cobrado, né? E entendermos que ele não é só um papel para ficar na gaveta e que ele não é só uma obrigatoriedade do empreendedor, mas sim pode mudar, né? O trabalho do empreendedor pode mudar o município. É, sim, muito importante a gente pensar sobre o assunto, a gente falar mais sobre o assunto e levarmos para mais pessoas essa temática da sustentabilidade, das nossas práticas sustentáveis no dia a dia, das nossas práticas sustentáveis dentro do município, e nós, e no caso vocês, gestores, como a principal voz do município, como a principal voz da comunidade, né, levar para as pessoas a importância de nos regularizarmos
e de estarmos em paz e em harmonia com o ambiente em que vivemos. Então, muito obrigada a todos, né, que estão aqui até este momento, né? Hoje foi uma tarde de muito conteúdo, né, de muito networking, e eu me sinto muito honrada, né, de estar aqui conversando com vocês, de estar aqui trazendo o meu trabalho e trazendo esse tema para todos. Obrigada. Muito obrigado, então, a Bruna Cassol, proprietária da Sustenbio Serviços de Engenharia e Meio Ambiente. Como a Bruna falou, cada vez mais, né, a importância do meio ambiente. A gente viu no ano passado que, se a gente não tivesse negligenciado por décadas algumas questões de regras básicas do meio ambiente, como banhados que foram suprimidos, inclusive com o apoio do governo do estado, lá nos anos 80, talvez as enchentes tivessem sido um pouco menores e várias outras questões, né? Bom, eu agradeço, em nome do Grupo Diário, a presença de todos nesta tarde. E assim, então, a gente encerra o primeiro Fórum de Prefeitos. O Grupo Diário agradece a participação de todos os presentes, mais de 30 prefeitos, demais autoridades, que acreditaram nesta primeira etapa do evento e que a gente tenha próximas edições do Fórum de Prefeitos. Inclusive, já foi, né, combinado aqui, formalmente, vai ter um encontro com os presidentes de câmaras de vereadores, também com assessores de imprensa, pessoal da comunicação das prefeituras. É importante, né, esse compartilhamento de informações e essa proximidade. Como a gente comentou aqui, o Grupo Diário ele tem como função e missão também ajudar no desenvolvimento regional e trazer as informações, sejam as boas, como a gente cansa de dar notícias boas da região, de vários municípios, né, que a gente a todo tempo procura as notícias, a gente também faz as cobranças que fazem parte, né, para as críticas construtivas para melhorar. Então, agradecemos também aos nossos parceiros, patrocinadores Brita Pinhal, Indústria e Comércio, CRVR, Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos, Sustenbio, Serviço de Engenharia e Meio Ambiente e Grupo SSI, Soluções em Facilities, apoio da Imembuí Microfinanças. Então, que as ideias compartilhadas aqui inspirem ações concretas e impactem positivamente a vida de quem mais importa, que são os cidadãos aí das nossas cidades, dos nossos municípios. Desejamos a todos um bom retorno e sucesso nas gestões ainda pelos próximos 4 anos. Aos prefeitos que ainda seguem aqui, que não pegaram, na saída tem uma cesta, aí, um brinde do Grupo Diário. Obrigado a todos, uma boa viagem e uma boa gestão pelos próximos 4 anos. Até mais.